Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 29 de abril de 1934, lição 5, Cristo, padrão de grandeza, Mateus 20, versos 17 a 28. E Jesus, subindo a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o, e pedindo-lhe alguma coisa. E ele disse-lhe: Que queres? Diz-lhe ela: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedeis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhe ele: Na verdade bebereis o meu cálice, e sereis batizado com o batismo com que sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhe: Bem sabeis que os príncipes dos gentios os dominam, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servente. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas a servir, e a dar sua vida em resgate por muitos. Texto áureo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas a servir, e a dar sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Resumo da lição. Jesus prediz a sua humilhação, sofrimentos, morte e a sua vitória pela ressurreição, versos 17 a 19. Uma petição sem compreensão das responsabilidades que a acompanham, versos 20 a 22. O caminho está aberto para alcançar as grandezas, verso 23. A verdadeira grandeza encontra-se em servir, versos 24 a 28. Pela terceira vez, Jesus predisse o seu destino. Os discípulos tinham pouca compreensão do que se havia de passar com Jesus. Eles se ocupavam com a glória exterior do reino, pois ambicionavam para si os melhores lugares. Nas 3 predições, Jesus explicou que os principais guias de Israel, o povo e os gentios, estavam contra ele, e que nas suas mãos havia de sofrer até a morte, mas que venceria tudo pela ressurreição. João e Tiago, representados por sua mãe, fizeram-lhe um pedido: um lugar de destaque no seu reino. Os sentimentos carnais ainda ocupavam os seus pensamentos. Jesus repreendeu-os, dizendo: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles responderam: Podemos. Ninguém pode beber o cálice que Jesus bebeu, ou sofreu o que ele sofreu pelos nossos pecados. Jesus lhe disse que eles participariam do seu cálice e do seu batismo. Os sofrimentos que, mais tarde, receberam dos homens até a morte foram o cálice, porém, eles não foram desamparados por Deus. Tiago foi o primeiro dos apóstolos que sofreu a morte, Atos 12, verso 2. João foi o último dos apóstolos que sofreu grandemente por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Certamente, foram os 12 tronos de que Jesus falara, Mateus 19, 28, que despertaram os discípulos para alcançarem os lugares de maior destaque. O lugar e a colocação de cada um pertence ao Pai resolver. Os 10 discípulos certamente se indignaram, não pela ambição dos 2, mas porque, desejando também esse lugar, procuravam levar vantagem sobre os outros. O exemplo que Jesus deu foi o exemplo de servir. Ele veio voluntariamente da sua glória para servir. Ele, sendo filho de Deus, como filho do homem, podia chamar os anjos, os elementos e toda a natureza para o servir. Entretanto, veio servir aos homens com a riqueza de Deus. Ele serviu até a morte, dando a sua vida em resgate para satisfazer a justiça e a santidade de Deus. O maior diante de Deus é aquele que mais serve e que é o mais humilde.